Olá, pessoal. Aqui é o professor Will, do canal Will Explica. Hoje começamos a nossa semana de revisão para o Enem 2020. Tá ok? Pessoal, hoje nós vamos entender alguns conceitos sobre substâncias puras, misturas e sistemas. Você saberia me dizer se a água mineral que a gente compra, né, para beber, ela é uma substância pura, uma mistura? O que a água mineral é? O latão, ele é uma mistura ou uma substância pura? Então, essas indagações nós vamos responder no final da aula. Tá ok? Beleza. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa revisão Enem 2020. Substâncias puras. O que vem a ser uma substância pura? Vamos ver aqui. Substância pura. A substância pura, pessoal, ela vai apresentar fórmulas. Fórmulas químicas. Além de fórmulas químicas, ela vai apresentar ponto de fusão. Vou apagar aqui. Ela vai apresentar um ponto de fusão e um ponto de ebulição bem definidas. Vou chamar de constantes. Já a mistura ela não vai apresentar fórmulas. Fórmulas químicas. Ok? E não vai apresentar também ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Tá? Ele vai ter o ponto de ebulição e ponto de fusão diferentes. O que as substâncias puras, elas podem ser substâncias simples ou elas podem ser substâncias compostas. O que é uma substância simples? Uma substância simples são substâncias formadas pelo mesmo elemento químico. Exemplo, o gás oxigênio, o carbono, quem mais? O gás cloro. Todas essas substâncias são substâncias simples, puras simples. Por quê? São formadas pelo mesmo elemento químico. Tá? Aqui é o oxigênio, o carbono e o cloro. Já as substâncias puras compostas vão ser formadas com elementos químicos diferentes, que é o caso da água, do monóxido de carbono, do CO2 e tantos outros. Tá ok? As substâncias compostas, as substâncias puras, tá? Em uma regra geral, elas podem ser átomos, tá? Elas podem ser moléculas e elas podem ser aglomerados iônicos, tá? Em uma regra geral, as substâncias puras podem ser átomos, moléculas ou aglomerados iônicos. Os aglomerados iônicos são nossos sais, tá ok? As misturas, elas podem ser classificadas como mistura homogênea ou com mistura heterogênea. A mistura, ela é a união de várias substâncias. Quando eu pego várias substâncias e misturo elas e eu vejo apenas uma fase, eu estou diante de uma mistura homogênea. Agora, quando eu pego
várias substâncias e misturo elas e vejo duas ou mais fases, eu estou diante de uma mistura heterogênea, tá? Exemplos de misturas, né? Vimos que as misturas elas não vão ter fórmulas químicas. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, misturas. Eu tenho o ar, que ele é formado por oxigênio a 20%, estou chutando alto aqui, tá? E nitrogênio a 80%. É uma mistura, o ar atmosférico. Respondendo, a água mineral, né? A nossa água mineral que utilizamos para beber, a água mineral, ela já vai ser uma mistura também, porque a água mineral eu vou ter a água, propriamente dito, e além dela eu vou ter sais minerais. Sais minerais. Outro exemplo de misturas, o latão. O latão, ele é uma mistura, porque eu vou ter cobre mais zinco. O latão, ele é uma liga metálica, tá? O latão, ele é uma liga metálica. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, o latão, ele é uma liga metálica. Tá ok, pessoal? Então, veja que as misturas, elas não possuem fórmula diferente das substâncias puras. Tranquilo? Onde eu tenho que observar o seguinte, que toda mistura gasosa, tá? Misturas gasosas, vou colocar de outra cor aqui, misturas gasosas vão ser sempre homogêneas, tá? Misturas gasosas são sempre homogêneas. As misturas sólidas, vão ser sempre heterogêneas, tá? Com exceção do latão, né? Com exceção das ligas metálicas. Então, pessoal, deu para você entender a diferença entre substância pura e mistura? Tranquilo, né? Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho 4 sistemas aqui. Veja que eu tenho uma substância aqui, ó, e eu tenho uma outra substância, uma em toda preta e outra toda branquinha. Nesse sistema, o que é que eu tenho? Eu tenho uma substância pura ou eu tenho uma mistura? Ó, aqui, ó, eu tenho uma molécula, pode ser um sólido, e outra molécula no estado gasoso. Então, eu tenho duas substâncias diferentes. Então, aqui nesse sistema, tá? Aqui eu vou ter uma mistura, tá? Essa mistura, como eu consigo identificar ela, ó, tá? Veja que são substâncias diferentes, eu tenho uma mistura.
Aqui, no sistema 2, eu tenho uma substância pura ou tenho uma mistura? Veja que eu tenho uma molécula formada por 3 átomos e eu tenho uma molécula formada por 2 átomos. Então, eu tenho substâncias diferentes. Então, com certeza, aqui também eu vou ter uma mistura. Tranquilo? Agora, no sistema 3, o que é que eu vou ter no sistema 3? No sistema 3, eu tenho somente a mesma substância. Eu tenho uma substância composta aqui, né? Não vejo outra substância diferente dela. Então, aqui, com certeza, eu tenho uma substância pura. E nesse sistema 4, eu tenho várias substâncias aqui, né? Então, eu tenho uma mistura. Veja como é fácil você identificar uma substância pura de uma mistura. Mistura são várias substâncias, tá? No mesmo sistema. Substância pura, eu só vou ter aquela substância. Ela pode ser ou simples ou pode ser composta. Tranquilo? Alotropia. Vamos entender o que é alotropia. Alotropia é quando eu tenho o mesmo elemento químico formando substâncias puras, simples, diferentes. Tá ok? Os estados alotrópicos mais conhecidos, né, os elementos que possuem essa característica, são carbono, oxigênio, o fósforo e o enxofre. Tá? Só que eu posso ter formas alotrópicas estáveis, que são menos energéticas, e posso ter formas alotrópicas instáveis, ou também chamado de metaestáveis, que são formas alotrópicas mais energéticas. O carbono, ele possui 4 formas alotrópicas. Tá? Mas os mais conhecidos aqui vai ser o carbono grafite e o carbono diamante. O carbono grafite, ele é a forma alotrópica do carbono mais estável. E o carbono diamante é a fórmula alotrópica do carbono mais instável, mais energética. O oxigênio, quem é a fórmula alotrópica mais estável do átomo oxigênio? É o gás oxigênio. E a metaestável é o ozônio. Do fósforo, quem é o mais estável? É o fósforo vermelho, aquele que a gente encontra na caixa de fósforo, não é o palito, tá? E o mais instável é o fósforo branco. O enxofre, quem é a fórmula alotrópica mais estável? É o enxofre rômbico. E a instável é o enxofre monoclínico. Eu vou chamar a atenção aqui para o carbono, que o Enem às vezes ele cobra muito isso. O carbono grafite ele possui hibridização sp2, tá? E o carbono diamante ele possui hibridização sp3. Das formas alotrópicas do carbono, o carbono diamante ele é o único que apresenta hibridização sp3. Tudo bem, galera? Tudo bem, guerreiros? Tranquilo? Qual é a característica dos elementos, né, dos átomos que possuem essa condição de alotropia? As formas alotrópicas, elas vão ter propriedades químicas semelhantes.
vão ter propriedades químicas semelhantes. Tá? Tranquilo? Por que eles vão ter propriedades químicas semelhantes? Porque eles são formados pelo mesmo átomo. Tá? Eles são formados pelo mesmo átomo. Por exemplo, tanto o oxigênio quanto o ozônio, ele é uma molécula apolar, são moléculas apolares. É uma propriedade química. Tranquilo? Agora, como é que eu vou diferenciar as fórmulas alotrópicas? Eu posso diferenciar pela atomicidade e pela estrutura cristalina. Os únicos que possuem essa diferença através da atomicidade é o oxigênio e o ozônio. Já as fórmulas alotrópicas do enxofre, do carbono e do fósforo, as suas diferenças, né, são pela estrutura cristalina. Tranquilo, pessoal? Deu para entender o que é alotropia? Não confundir alotropia com isótopos, tudo bem? Tá bem? Fórmulas alotrópicas, tá? É quando eu tenho o mesmo elemento químico dando origem a substâncias puras simples diferentes. Cuidado! Quando a gente estava falando de mistura, às vezes o Enem ele tem algumas pegadinhas que eu separei para você aqui. Eu tenho que ter o seguinte em mente, que quando eu tiver uma fase gasosa, toda a fase gasosa deve ser considerada em recipientes fechados. O que é isso? Por exemplo, quando você pega uma água mineral, aquelas grandes, tá? Você vai perceber que a água, a garrafa de água mineral, ela não é totalmente cheia. Existe uma parte lá que está vazia, entre aspas, mas não está. Ela tem gás lá dentro. E a água mineral, quando ela está fechada, ela é um sistema fechado. Tá? É um sistema fechado, um recipiente fechado. Então, aquela parte gasosa, ela deve ser considerada. Então, você caiu alguma coisa no Enem que ele fala sobre a garrafa mineral, né? E ele vai perguntar se é uma mistura, se é um sistema, tá ok? Ali eu tenho uma mistura heterogênea. Porque eu tenho a parte líquida, que é a água, e tenho a parte gasosa, que são os gases. Tá ok? Outra situação que eu posso me complicar, que alguns sistemas parecem ser homogêneos a olho nu, mas são heterogêneos quando eu utilizo o microscópio. Quais são esses sistemas? O leite, ele é um sistema. Eu olho para o leite, né, o leite líquido, ele parece ser homogêneo, mas ele não é. Tranquilo? Ele não é. O sangue também, ele não é um sistema homogêneo. O sangue, ele é uma mistura, tá? Ele é uma mistura heterogênea. A gelatina, a maionese, a pasta de dente, que parecem ser homogêneos, mas não são. São misturas heterogêneas, que eu consigo separar através de centrifugação. Tá ok? O granito, né? Que ele parece uma mistura homogênea sólida, mas não, ele é uma mistura heterogênea, porque lá dentro do granito eu possuo feldespato, quartzo e mica. Vai apresentar 3 fases e 3 componentes. Tudo bem? Sistemas. O que é um sistema? O sistema, pessoal, o sistema é tudo aquilo que eu observo. Só que os sistemas eles podem ser homogêneos, assim como as misturas, ou eu posso ter também sistemas heterogêneos. Os sistemas homogêneos podem ser misturas homogêneas ou substâncias puras do mesmo estado físico. E os sistemas heterogêneos podem ser misturas homogêneas ou substâncias puras de estados físicos diferentes. Ah, professor, não entendi direito. Eu vou explicar no próximo slide a diferença. Tá? Calma lá. Sistemas homogêneos. Os sistemas eu posso classificar eles como sistemas aberto, fechado
e isolado. O que é um sistema aberto? Sistema aberto, por exemplo, você pega uma garrafa de água, quando você abre ela, tá? Aquela água que está dentro do recipiente, ela começa a evaporar de forma lenta. Então, o que está acontecendo? Ela está trocando matéria com o meio ambiente e também está trocando energia, porque se ela estiver gelada, daqui a algum tempo, ela vai ficar natural. Então, ela está trocando matéria e está trocando energia. Então, a garrafa mineral, quando ela está aberta, ela é um exemplo de sistema aberto, porque troca energia e troca matéria. Sistema fechado, tá? Um exemplo é a lata de refrigerante, também é um exemplo de sistema fechado. Por quê? Quando ela está fechada, ela não está trocando matéria, né? Você pega uma garrafa, uma lata de refrigerante gelada, deixa ela em cima da mesa, volta daqui a algum tempo, você vai ver que ela está o quê? Entre aspas, né? Está quente. Por quê? Porque ela perdeu, ou ela absorveu todo o calor do ambiente, então ela ficou natural. Agora, quando você abre a lata de refrigerante, ela deixa de ser um sistema fechado e passa a ser um sistema aberto, porque quando você abre ela, faz aquele barulho, né? Está saindo CO2, está trocando matéria. Então, o sistema fechado, ele só pode trocar energia com o meio, não troca matéria. O sistema isolado já vai ser um sistema que eu não vou trocar nem matéria e nem energia. Um exemplo clássico disso é a nossa garrafa de café, que mantém o café quente por um determinado tempo. Tudo bem? Teoricamente existe esse sistema isolado, mas na verdade não existe não. O sistema isolado ele também pode ser chamado de sistema adiabático. Lembre bem dessa palavra. Sistema isolado ele também pode ser chamado de sistema adiabático. Vamos entender aqui. Deixa eu apagar isso, tá? Vamos entender o que é. Vamos entender o que é um sistema, a diferenciar, né, pessoal? O que é um sistema de uma mistura. Por exemplo, aqui eu tenho um copo com água. Nesse copo com água, eu só tenho água. H2O, H2O e H2O. É um sistema? É um sistema. Por quê? Porque está. Aqui eu tenho um sistema, porque aqui eu estou observando, tá? E aqui existe uma substância pura. Então, sistemas, eles podem ser misturas homogêneas ou substâncias puras. Aqui eu tenho uma substância pura composta. Então, aqui eu tenho um sistema. Um sistema, neste caso aqui, um sistema homogêneo. Tudo bem? Agora, se eu pegar esse mesmo copo com água, esse mesmo copo com água, tá? E jogar sal aqui dentro, vou representar o sal por bolinhas vermelhas. O sal vai dissolver aqui na água, né? Mas agora eu vou ter um sistema aqui dentro? Eu vou ter um sistema. Vou ter uma mistura? Também vou. Só que a água e o sal vão ser uma mistura homogênea. Aqui em cima eu tenho um sistema homogêneo, mas não tenho uma mistura homogênea. Porque aqui eu só tenho água. Aqui eu tenho uma mistura homogênea e tenho também um sistema homogêneo. Tá? Aqui, ó. Agora eu vou utilizar a água,
Também, mesmo exemplo. Vou colocar um pouquinho de água aqui. E agora, eu vou colocar, além da água, eu vou colocar uma pedra de gelo, tá? O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma mistura? Não, eu não vou ter uma mistura, porque para ser mistura tem que ser substâncias diferentes. Aqui eu só tenho água, só que eu tenho água no estado sólido e água no estado líquido. Então aqui eu vou ter um sistema heterogêneo, porque eu tenho mais de uma fase. Então eu tenho um sistema heterogêneo. E não vou ter uma mistura porque eu tenho a mesma substância, só que está em estado físico diferente. Tá ok? Vou pegar a água de novo. Vou pegar a água e vou misturar ela com óleo. Tá aqui, né? Tá aqui. O que é que eu vou ter agora aqui? Aqui, como eu apresenta mais de uma fase, e são misturas, são substâncias diferentes, eu tenho uma mistura heterogênea, tá? Eu tenho uma mistura heterogênea. Tenho um sistema? Também tenho um sistema heterogêneo. Aqui eu só tenho sistema, aqui eu só tenho sistema. Então, o que é que eu posso concluir com isso? Que toda mistura, ela pode ser um sistema, mas nem todo sistema vai ser o quê? Uma mistura, tá, pessoal? Deu para entender aí a diferença entre sistema e mistura? Tranquilo? E para encerrar a nossa aula de hoje, né? Nossa revisão, vamos entender o comportamento das substâncias puras, perdão, e das misturas no diagrama de aquecimento, nas curvas de aquecimento. Pessoal, o que é que eu tenho que entender aqui? Vamos lá. Veja bem que na substância pura, qual é a característica das substâncias puras? Elas apresentam ponto de ebulição e ponto de fusão constantes. Então, no diagrama de fases, na curva de aquecimento de uma substância pura, eu vou ter a formação de patamares. O meu ponto de fusão e o meu ponto de ebulição vai ser constante. Então, aqui nesse gráfico, como apresenta dois patamares, eu tenho uma substância pura. Na mistura, essa condição de ponto de fusão e ponto de ebulição constante não vai ocorrer. Vai ocorrer a diferença, né? Vai ocorrer a variação dos pontos de fusão e a variação dos pontos de ebulição. Quando eu tenho um gráfico onde ocorre variação nos pontos de fusão e ebulição, onde não há formação de patamares, eu estou diante de um gráfico de uma mistura, tá? Estou diante de uma mistura. Tranquilo? Agora, as misturas, eu posso ter misturas eutéticas. O que é uma mistura eutética? No gráfico de aquecimento, a mistura eutética é quando ela vai apresentar ponto de fusão constante. Ó, ponto de fusão constante. E o ponto de ebulição vai ser variável. Então, quando eu tenho um gráfico
né, um diagrama de fase, o gráfico de aquecimento, onde apresenta o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável, eu estou diante de uma mistura eutética. Mistura homogênea. Tá? Geralmente ocorre nos sólidos. Tá ok, pessoal? Já quando eu tenho uma mistura onde o seu ponto de ebulição é constante, eu vou estar diante de uma mistura homogênea azeotrópica. Azeotrópica. Geralmente, essa mistura azeotrópica ela ocorre nos líquidos. Tá ok, pessoal? Então, relembrando, o que é uma substância pura? Substância pura são formados por átomos, moléculas e aglomerados iônicos e são representados por fórmulas. Já as misturas, elas não são representadas por fórmulas. Tá ok? As substâncias puras, elas podem ser simples quando forem formadas pelo mesmo elemento químico ou compostas quando forem formadas por elementos químicos diferentes. As misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Se eu juntar duas substâncias e houver apenas uma fase, eu estou diante de uma mistura homogênea. Geralmente, as misturas homogêneas são conhecidas como soluções. Tá ok? Quando eu pego duas substâncias e misturo elas, e eu consigo distinguir as duas substâncias, eu vejo duas fases, eu estou diante de uma mistura heterogênea. Geralmente, a gente consegue, tá, ver as misturas heterogêneas, água e óleo, água e areia, são exemplos clássicos de mistura heterogênea. Tá ok? Outra diferença que é importante é os seus pontos de fusão e ebulição. Em substância pura, ponto de fusão e ponto de ebulição são constantes. Em misturas, ponto de ebulição e ponto de fusão são variáveis. Entretanto, eu posso ter uma mistura eutética, onde eu tenho ponto de fusão constante e ponto de ebulição variável no meu diagrama de aquecimento. E posso ter também uma mistura azeotrópica, onde o ponto de ebulição é constante e o ponto de fusão é variável, no gráfico de aquecimento. Vimos também que o sistema é tudo aquilo que pode ser observado, né, pessoal? E que o sistema ele pode ser classificado como homogêneo ou heterogêneo. O sistema homogêneo ele pode ser uma mistura homogênea ou também uma substância pura simples. O sistema heterogêneo pode ser uma mistura heterogênea ou substâncias puras de mesmo estado, de estados físicos diferentes. Lembrando que toda mistura é um sistema, mas nem todo sistema é uma mistura. Vimos também sobre a alotropia, que é quando o mesmo elemento químico dá origem a substâncias diferentes. A alotropia, eu posso ter substâncias alotrópicas estáveis ou instáveis, ou também chamadas de metaestáveis. As formas alotrópicas mais conhecidas é o carbono, que ele vai dar origem ao carbono grafite, carbono diamante, o enxofre, que é o enxofre rômbico e o monoclínico, e o fósforo, que é o fósforo vermelho e o fósforo branco. Tudo bem, pessoal? Essa foi nossa primeira aula. Se você gostou, dá um like aí, compartilha e até a nossa próxima aula, tá? Se você quiser, eu tenho uma lista de exercício, deixa no comentário o seu e-mail que eu envio para você, tá ok? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.